Olá, desenvolvedor! Aqui é o Luiz Felipe e hoje vou te mostrar como trabalhar com strings no .NET, que é um recurso essencial quando você precisa ler, gravar ou manipular dados de arquivos em memória ou até mesmo comprimir informações. Nesse vídeo você vai entender na prática como funcionam o FileStream, MemoryStream, StreamReader, StreamWriter e até o gzip stream, com exemplos diretos e aplicáveis no seu dia a dia como deve. Se você ainda não segue o canal, já se inscreva agora e já deixa aquele like para apoiar o conteúdo. Vamos, em uma aplicação console, começar a demonstrar o uso de cada uma dessas classes que eu comentei. Primeiramente, vamos definir aqui uma variável chamada path e vou chamá-la de example.txt. Em seguida, vou adicionar aqui um texto que vai ser basicamente hello from FileStream. Vai ser o nosso primeiro exemplo e após isso vamos atualizando o nosso texto para refletir qual é a classe que estaremos utilizando. Vou agora começar com o FileStream. Então vamos criar primeiro uma escrita de um arquivo. Para isso, vou utilizar a classe FileStream. Podemos chamar aqui de fs e vamos utilizar aqui um novo FileStream. Vamos passar o nosso path, nosso caminho. O modo vai ser de criação de arquivo, é file mode, não file model. E o terceiro parâmetro vai ser o file access para escrita. O FileStream ele trabalha com bytes. Esse é o primeiro ponto que devemos levar em conta. Quando eu for falar de StreamWriter, você vai perceber que estaremos trabalhando com texto. No caso do FileStream, vamos trabalhar com bytes. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser, por exemplo, criar uma variável chamada buffer e vou obter os bytes do nosso path, na verdade, do nosso text, que vai ser o nosso conteúdo. Vamos transformar primeiro em bytes e em seguida vamos chamar o método fs.write, passando o nosso buffer, nossos bytes do nosso conteúdo. Ele vai iniciar na posição 0 e vai ter o tamanho do buffer.length, que vai ser do nosso conteúdo em bytes. Vamos agora mostrar a questão da leitura, utilizando também o FileStream. fs também vai ser de novo o FileStream. Path, o modo agora não vai ser mais de criação, e sim de abertura. E o acesso vai ser de leitura. Falta apenas fechar aqui. Pronto, na verdade faltava só corrigir mesmo. Primeiramente, vou inicializar uma matriz de bytes para armazenar o resultado da leitura. Então, vamos aqui definir um buffer, que vai ser uma nova matriz de bytes com o tamanho aí do FileStream que foi inicializado. Vamos realizar o método read, passando o nosso buffer, inicializando na posição 0 e com o tamanho do buffer.length. Perfeito. E agora vamos obter o resultado. O resultado vamos obter a partir da matriz de bytes através do método getString. Ou seja, o FileStream, ele a partir do nosso caminho, das nossas configurações, ele vai realizar a leitura do conteúdo dele e vai armazenar a nossa matriz de bytes. A partir daí, após do read, ele já vai estar com as informações e podemos aí utilizar o método getString para convertê-las para string. E aqui vou colocar um console.writeLine result. Vamos executar nossa aplicação, definir aqui o nosso projeto console que vai ser executado e vamos executá-lo aqui. Hello from files. Então, ou seja, ele conseguiu escrever o arquivo, realizou a leitura do arquivo e agora ele fez o console writeLine. Esse arquivo, no nosso caso, ele vai ser armazenado na pasta bin debug.net 9, certo? Então, está aqui o nosso arquivo example. Então, só vou clicar nele aqui, ó, está aqui o nosso conteúdo. Perfeito.
Vamos então prosseguindo, realizamos a leitura e a escrita de um arquivo utilizando a classe FileStream, mas temos outras abordagens mais interessantes, certo? Antes de ir realmente para a parte do StreamReader e StreamWriter, eu vou mostrar aqui um exemplo utilizando o MemoryStream. Então, vou pegar aqui o nosso message, que na verdade a gente está utilizando o nome text. Então, vamos aqui definir hello from MemoryStream, um string em memória. Ele vai ser bastante útil em algumas situações, particularmente uma situação que é bastante utilizada é quando a gente precisa, por exemplo, obter dados de uma API e precisamos, por exemplo, também retornar um arquivo através de nossa API ASP.NET Core. Inclusive, eu vou mostrar um exemplo de como fazer isso. Então, primeiramente, vou utilizar aqui um write e um read. Já vou definir utilizando o memory string. E para o write, vamos utilizar aqui o memory string ms, definir esse nome para simplificar, vai ser igual a um novo memory string. Então, o que vamos fazer vai ser ms.write, os dados, né, que formos nesse caso utilizar. Esse dados ele pode ser, por exemplo, a obtenção de bytes a partir de um texto que já utilizamos. Então, podemos até utilizar esta parte aqui do código, que é o getBytes, nosso buffer. E a partir daqui vamos escrever essas informações. A partir da posição 0 também, sempre vamos precisar definir a posição de um string, porque é lido de forma sequencial. E aqui o tamanho vai ser o buffer.length. E a leitura dele, na verdade, a leitura pode até ser feita aqui dentro mesmo do memory string, para dar uma simplificada. Vamos precisar só voltar a posição do memory string para 0, para depois realizar a leitura. Isso é um ponto bem importante, como comentei, que a leitura é feita de forma sequencial, a leitura e escrita. E aqui vamos utilizar novamente, criar um novo buffer, que vai ser nesse caso, vai ser um buffer de leitura. Então, por exemplo, read buffer vai ser igual a um novo matriz de bytes, passando aqui o comprimento da nossa memory string. Então, já está sendo feita uma coisa bem similar que já fizemos no nosso file string. E agora vamos só chamar o método ms.read, passando o nosso read buffer, posição 0 e o tamanho dele, .length. E aqui, se quiser, podemos já fazer novamente a obtenção do resultado, que nem já fizemos aqui no nosso file string. Vou até reutilizar esse código. Em vez de ser buffer, vai ser um read buffer, que vamos obter essas informações. E depois vamos escrever aqui o resultado. Vou executar minha aplicação. E olha só, hello from memory string. Então, ele já conseguiu escrever no buffer em memória, né, utilizando o memory string, e já fazer a leitura dele. Eu entendo que talvez não fique muito claro, né, o uso do memory string, mas exatamente por isso eu decidi utilizar um endpoint ASP.NET Core também para mostrar o exemplo. Então, vou criar aqui um endpoint novo chamado mapget, chamar aqui export, e vai ser bem simples, certo? Vou mostrar um exemplo aqui utilizando o memory string. Então, vou utilizar aqui o memory string e vou, por exemplo, vamos acabar utilizando o StreamWriter um pouquinho antes da hora, tá? Mas eu vou explicar sobre o StreamWriter logo à frente. Vou utilizar aqui um StreamWriter. No caso, o Memory String ele vai trabalhar mais com bytes e o StreamWriter vai nos permitir trabalhar também com texto. Então, essa é uma forma mais prática de fazer o que nós vamos tentar fazer. Em vez de ficar sempre convertendo texto em bytes e bytes escreve com o Memory String, podemos utilizar o StreamWriter para deixar isso de forma mais prática. Então, aqui eu vou utilizar writer.writeLine, por exemplo, conference e date, writer.writeLine. Vamos fazer como se fosse aí um arquivo CSV, por exemplo. AWS Summit e 2005-0501. Inclusive, se você fosse, por exemplo, participar de um evento presencial nosso, pode adicionar um comentário e eu gostaria de saber, de verdade. Vamos agora utilizar o método writer.flush, resetar a posição do nosso memory string. Na verdade, igual a 0.
e retornar aqui o nosso arquivo. Results.file. Vamos converter para uma matriz. Vai ser um arquivo do tipo text.csv. E o nome do arquivo vai ser, por exemplo, conferences.csv. Vamos agora adicionar uma chamada aqui dentro do nosso ponto HTTP, que vai ser export conferences, um get, podemos até dar uma colada aqui, barra export. Vamos deixar bem simples assim, certo? Então, vou executar minha aplicação. Dessa vez, eu vou executar minha API. E vamos executar nossa aplicação para testar o uso do Memory Stream. E em breve vamos mostrar como fazer até mesmo arquivos compactados usando o Stream. Executar o método get, ele já retornou, olha só que legal, um arquivo text.csv. Se quiser até pegar mesmo a nossa requisição e clicar, olha só, ele baixou aqui um arquivo CSV. Vou executá-lo e olha só que interessante aqui, abrir um arquivo no Excel CSV com os dados que acabamos de utilizar. Então, esse é apenas um dos exemplos do que você pode fazer. Então, você poderia, por exemplo, obter as informações de um banco de dados, utilizar o Memory Stream junto com o StreamWriter para escrever, né, essas informações em um Memory Stream e, a partir daí, utilizar o próprio Memory Stream e retornar como um arquivo dentro de sua API. Perfeito. Vamos agora voltar ao nosso programa e vamos agora mostrar utilizando o Stream Reader e o Stream Writer. Então, posso, por exemplo, aqui, vamos começar com a leitura, né, do arquivo. Então, vamos utilizar aqui um Reader. Se você prefere definir tipo antes ou depois, tanto faz, tá? Realmente é uma preferência sua em questão de legibilidade. Eu prefiro, para ser bem honesto, prefiro até o var mais do que definir sempre o tipo. Então, vou deixar aqui o var, mas os outros tipos podemos deixar assim. Stream Reader, por exemplo, example.txt, que é o nosso arquivo já criado. Então, o que eu posso fazer agora, por exemplo, seria definir aqui uma linha, uma variável linha, nullable. E olha só que interessante, eu posso utilizar aqui um while, enquanto a linha igual a reader.readline, ou seja, enquanto tiver linhas para serem lidas, diferente de null, eu vou seguir executando aqui a nossa leitura, né? No caso, quando eu executo o comando readline, ele vai já puxar a próxima linha do nosso string de entrada. Então, se for nula, quer dizer que já chegou aí o fim do string, senão ele vai seguir retornando as informações. E aqui eu posso simplesmente utilizar um console.writeLine, a linha que está sendo lida atual. Então, eu posso aqui executar minha aplicação, só mudar para o nosso console novamente. E olha só que legal, Hello from FileStream. Então, ele já leu aqui o nosso arquivo. Como eu farei agora para escrever utilizando, então, o StreamWriter, no caso, né? No caso, eu já mostrei aqui como poderíamos utilizá-lo, né? Usando o WriteLine. Vai ser uma forma bem similar, então, vou aqui utilizar o Writer, isso é igual a New StreamWriter. Definir aqui, por exemplo, um arquivo de log, vamos modificar o exemplo, já que já temos o arquivo example.txt. E, por exemplo, eu posso fazer aqui examWriter.writeLine, log entry, por exemplo, mais datetime.now. E aí, se eu quiser, por exemplo, escrever mais linhas, eu posso seguir fazendo assim. Lembrando que, como estamos trabalhando com arquivos, se preferir, você pode utilizar aí a chamada aos métodos assíncronos. Talvez no momento que você estiver trabalhando com arquivos, o ideal seja, de fato, utilizar os métodos assíncronos para maior eficiência do uso de threads e tudo mais da sua aplicação. Então, vamos executar nossa aplicação. Vamos abrir a nossa pasta. Olha só o nosso arquivo log aqui. Já temos aqui o nosso arquivo de escrita. E podemos ver aqui que, de certa forma, é uma forma muito mais prática de fazer uma escrita de um arquivo de texto do que, por exemplo, utilizando aí um file string, onde eu tenho que, primeiramente, né, definir alguns parâmetros. Em seguida, eu tenho que definir, né, o buffer. Então, eu tenho que converter o texto para bytes e só depois eu tenho que escrevê-lo. E aí tenho que definir o tamanho, o offset, a partir de onde começa e tudo mais.
Writer, nesse caso, é muito mais simples para escrita de arquivos de texto. E, finalmente, nosso último exemplo vai ser de compactação e descompactação. Então, o primeiro passo aqui vai ser compactar. Então, vamos ter que encadear uma série de streams, certo? Então, primeiramente, eu vou ter que fazer aí uma leitura do arquivo original que eu quero fazer. Então, por exemplo, utilizando o método aí OpenRead ou utilizando os outros métodos que já utilizamos anteriormente, né, como FileStream, passando todas essas formas. Caso eu vou aqui colocar simplesmente o método OpenRead, que é uma forma mais prática de realizar a leitura desse FileStream. Vou colocar aqui o nosso example.txt. Com esse FileStream aberto, eu vou agora abrir um segundo FileStream, que vai ser um FileStream para o arquivo que vai ser compactado. Vou chamar aqui de compressed file. Vai ser igual file.create. Vou criar aqui meu arquivo, sei lá, example.gz. Um arquivo nosso compactado. E com esse FileStream do arquivo que vai ser compactado, agora sim, eu vou utilizar o nosso gzip string, que vai ser de fato o string que vai ser utilizado para comprimir, certo? Vou chamar aqui de gzip, vai ser igual a new gzip string, passando algumas configurações. Vou passar primeiramente meu file stream do arquivo a ser compactado, né, o caminho dele e tudo mais. Eu vou definir em seguida também o modo de compressão, que vai ser o compression mode.compress. E finalmente aqui, vou usar agora, por exemplo, o método await. Vou utilizar aqui o nosso fs.copy-to-async para o nosso gzip string. Com isso, nosso arquivo vai ser compactado. Então, lembrando o fluxo, primeiro abro um string do arquivo original, o arquivo que vai ser compactado, há um string do arquivo que vai ser salvo, né, o destino, e com ele aberto eu posso utilizar o gzip string para realizar a compressão dele e ser enviado o nosso gzip string aqui. Então, vou executar aqui a nossa aplicação. Perfeito, vou abrir aqui e olha só que legal, já tem aqui o arquivo compactado. Posso até vir aqui, ó, abrir o arquivo, por exemplo, o bloco de notas, e olha só o nosso arquivo aqui, ele foi criado, compactado. Então, se eu quiser agora descompactar, criar aqui um método para descompactar, vamos fazer uma sequência similar. Vou até copiar aqui, colar, que vai ser uma sequência aí similar. Então, vamos fazer também uma leitura aqui, só que dessa vez vai ser do arquivo gz, do arquivo que já foi criado. Agora, em seguida, eu vou definir qual vai ser o arquivo descomprimido, né? Ou seja, vai ter, por exemplo, posso chamar um novo, né? decompressed.txt, porque o exemplo.txt já existe, né? Não vou querer substituí-lo. E, finalmente, o gzip vai ser aqui o decompressed file. Em vez de ser modo compress, vai ser modo decompress. E a escrita aqui vai ser do gzip, no caso, para o arquivo descomprimido. Então, o fluxo também muda aqui na hora da definição, certo? Então, agora vamos abrir o arquivo zipado, vamos criar um file stream para o arquivo que vai ser descomprimido, né? No caso, o destino da descompressão, e, finalmente, crio um gzip stream com base nesse arquivo descomprimido, né? O file stream dele, o modo descompress, e aí eu vou copiar do stream do gzip dessa vez para o file stream do arquivo a ser descomprimido, no caso, o destino dele. Então, aqui vemos um fluxo um pouco diferente, no caso, né? Temos aqui o fluxo do arquivo do file stream, do arquivo original, para o gzip. E agora criamos aí um fluxo diferente. Apenas uma nota aqui, antes de executar nossa aplicação, em vez de ser decompressed file, vai ser do file stream original, do arquivo que eu vou descompactar, senão eu vou acabar gerando um arquivo aí sem conteúdo. Vou executar minha aplicação. Vamos abrir aqui. Vamos abrir nosso arquivo. E olha só, Hello from FileStreams. Então, com isso, mostramos aqui a parte da compressão, né, tanto do TXT para um arquivo GZ, quanto do GZ para o arquivo TXT de volta. Então, com esse vídeo, eu mostrei passo a passo de utilização de FileStreams, tanto para escrita quanto para leitura, da utilização do Memory Stream, tanto em sua pura forma, através de dados em memória, quanto mesmo em uma API, mostrando como obter dados, escrever em Memory Stream e retornar da sua API, quanto também o Stream Reader e Stream Writer, que são formas bem mais práticas de trabalhar com dados de texto, né? Tanto na parte de escrita quanto na parte de leitura, e finalmente como você pode comprimir e descomprimir
arquivos utilizando o gzip string. Espero que tenha gostado desse vídeo. Te convido aqui a deixar o like para ele e também, caso você busque acelerar a sua carreira com .NET, eu te convido a olhar o link da descrição e conhecer as minhas formações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.